Bom dia, a paz do Senhor. Podem se assentar. Pode se assentar. O nosso tema de hoje vai ser Quero ser como criança. E aí, valeu você? Vamos abrir a Bíblia em Lucas 18:16. Diz assim: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixa vir a mim os pequenininhos e não os embaraceis, porque dos tais e o reino de Deus, e verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Agora Mateus 18, verso 1. Mateus 18, verso 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tomardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. E agora aqui. Jesus disse: vai para o céu quem se tornar igual criança. Bom dia. Bom dia. Só vai para o reino dos céus quem se tornar? Criança. Quem já assistiu aquele filme O Estranho Caso de Benjamin Button? Que o homem nasce velho e vai virando criança. Não é isso. Não é isso. Tem nada a ver com isso. As crianças possuem certas capacidades ou certos dons que os adultos precisam muito aprender. E que a gente, no decorrer do nosso crescimento, a gente vai esquecendo de certas capacidades. A Fernanda até quis que eu falasse algumas, mas ela me deu uma lista muito grande, né, filho? E aí não dava para a gente falar de todas, mas eu podia citar várias aqui que as crianças têm que a gente perdeu. Pureza, inocência, altruísmo, gratidão, contentamento. Tudo isso as crianças têm na essência, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa capacidade que elas têm. Mas eu queria citar apenas 3, naquilo que eu reconheço no meu relacionamento com a criança do Wesley Filho, que é o mais velho, que podem nos ajudar a entender e recuperar essas capacidades que nós fomos perdendo à medida que nós fomos crescendo. Então são 3. Qual que é a primeira delas, filho? Tá ligado? Tá. Oi. Efeito esponja. Uhum. Capacidade de absorver e imitar. Eu chamo de efeito esponja. É a capacidade de ver, identificar, absorver e replicar. Vocês querem um exemplo? Wesley Filho, que time você torce? Vasco. Por que você torce para o Vasco? Porque você torce. Eu não ia falar isso. Mas toma, toma flamenguista. Fluminense que quis. Você gosta de pescar? Sim. Por quê? Porque você pesca. O que mais nós tínhamos ensaiado? Você gosta de jogar bola? Sim. Por quê? Porque eu sei jogar bola. Por que na hora que a gente está ali no louvor, louvando, você fica de pé louvando também? Porque você louva. Capacidade de
identificar, absorver e replicar. Isso é da criança. A gente pode citar aí, você deve ter exemplo aí, de muitas crianças que olham os adultos e querem imitar exatamente aquilo que os adultos fazem. As meninas dançando aqui, vocês viram as meninas dançando com a tia Camila, com a tia Nari, com as meninas? Replicando, com a vontade de imitar aquilo que absorveram, vontade de imitar aquilo que identificaram, que se identificaram. Isso é próprio da criança. O Benício tocando gaita, e assim, vocês veem na televisão crianças vestidas de forma indevida, querendo imitar as cantoras famosas. Vocês já viram isso, gente? Isso é capacidade de absorver e imitar. Mas você sabe que isso também serve para os adultos? A gente também deveria ter a capacidade de identificação, absorção e imitação. Agora vai falar um negócio meio estranho. Como assim, pastor? Quer dizer que eu preciso e devo imitar alguém, mas eu sou original. Eu sou original, eu tenho o meu certo jeito de agir, o meu certo jeito de pensar. Esse é um processo difícil para o adulto, geralmente em duas situações. Primeiro, quando ele se acha cheio de si demais, eu tenho o meu próprio esquema, eu faço do jeito que eu sei e do jeito que eu quero. Eu não imito ninguém. O segundo processo é que dificulta, segundo motivo que dificulta o processo de imitação, ou de entender a referência, é quando a gente tem internalizado demais uma referência e fica muito complicado de absorver outra. Isso geralmente acontece com a figura paterna. Você conhece alguém que é o pai escritinho depois que ficou adulto? Que imita exatamente o pai depois que ficou adulto? Isso é o processo de absorção e imitação. Então é um processo mais complicado para o adulto por conta dessas duas situações. Só que a gente vê na palavra de Deus que grandes homens de Deus se formaram através de seguir referências. São homens que olharam para outros que vieram antes dele, se identificaram neles e imitaram ou continuaram aquilo que eles vinham fazendo. Quer exemplo? Me ajudem. Josué e Moisés. Quando Moisés foi receber as tábuas da lei, Josué estava onde? A Bíblia fala que ele estava no pé do monte, porque ele não podia subir, porque Moisés ia interagir diretamente com Deus. Mas você acha que ele ficou lá no arraial junto com o povo? Ele estava lá no pé do monte, esperando Moisés descer. Onde Moisés ia, Josué ia. Elias e Eliseu. Tem mais exemplos? Vocês têm, gente? Os apóstolos em si, Timóteo com Paulo. Senso de imitação. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, verso 7, não precisam abrir, daqui a pouco o Wesley Filho vai ler alguns versículos. Em Hebreus 13, 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. É Paulo dizendo. Vamos abrir em Filipenses capítulo 3, verso 17, e quem achar 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Irmãos, sede imitadores meus e... Sede o quê? Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Isso ou isso? Isso. Sede meus imitadores, como também e eu sou de Cristo. É Paulo dizendo que é para você imitá-lo
ou ele dizendo para os discípulos, que é para que os discípulos o imitem, porque ele imita a Cristo. Você sabe o que a gente padece hoje dentro da igreja? De referência. A pessoa acha que pode seguir a sua vida do jeito que a filosofia de vida que ele tem. Ele acha que pode seguir a sua vida do jeito que a filosofia de vida que ele aprendeu. E muitas vezes a gente perde a referência. Quer ver um exemplo? Eu, por exemplo, eu tenho muita coisa parecida com o pastor Daniel, exceto a barriga, mas o resto, o jeito de pregar, o jeito de falar, o jeito de lidar com a família. Por quê? Porque para mim virou referência, e se ele é a minha referência, eu vou segui-lo naquilo que ele faz, e é um bom exemplo, é um modelo. Às vezes, queridos, a gente está com referências erradas dentro do reino de Deus e quer seguir do jeito que acha certo. Eleja os seus heróis e siga-os. Siga-os. Imitai a fé que tiveram. Ah, pastor, mas eu não posso ser original, não? Eu não posso ser original, não? Pode. Desde que a sua originalidade siga um modelo que Deus estabeleceu. Queridos, a igreja de Cristo foi formada, da ressurreição de Cristo até aqui, através de segmentos de modelos. São pessoas que se levantaram em determinadas épocas, e outras pessoas as seguiram, as imitaram e continuaram o processo. Nós precisamos de referências. Você tem a sua referência? Quem é a sua referência? Neymar Júnior? Neymar Júnior? Quem é o seu modelo? Ah, o meu modelo é o meu pai. É um modelo de servo do Senhor? Porque se não for, querido, procure outro modelo. Imitai a fé que tiveram. A gente precisa aprender essa capacidade de absorção. Escolha exemplos bons no meio de Deus e siga-os, imite-os, esteja com eles, caminhe com eles. Amém? Amém. Segunda capacidade que a gente vai perdendo. Aprendendo com a disciplina. Quando eu faço alguma coisa errada, o meu pai me põe de castigo. E é muito chato. Eu aprendo essa lição. Quem gosta de disciplina? Você gosta, Vitor? Geralmente o processo de disciplina ele não agrada, mas as crianças, por saberem desse desconforto e de quanto é ruim ficar de castigo, elas aprendem a lição para que elas não fiquem mais de castigo. Ou seja, elas têm uma capacidade de aprender em meio à disciplina. Só que a disciplina não é um processo confortável, não é um processo prazeroso, não é um processo gostoso de se viver. É um processo complicado, doloroso, desconfortável. E é assim, gente, para que a gente se sinta cada vez menos tendencioso a repetir o erro que nós cometemos em detrimento da disciplina. Wesley Filho, se você ficar de disciplina, porque você brigou com a Júlia, você vai brigar com a Júlia de novo? Não. Por quê? Porque ficar de castigo é chato. Porque é ruim. Então a disciplina ensina. Agora você sabe qual que é a tragédia humana? Gente, Deus nos disciplina? Deus nos disciplina? Deus nos disciplina. Se a gente pisa na bola, Ele vai nos disciplinar, nos criar um certo desconforto, nos criar um certo momento não prazeroso, com qual intuito? Que a gente aprenda a lição e não cometa o mesmo erro de novo. Agora, você sabe qual que é a tragédia do processo de disciplina? É você ser disciplinado por Deus, você passar por um momento desconfortável, você passar por um momento de tribulação, e você não aprender aquela lição que Deus quer te transmitir. Isso acontece, gente? Isso é uma tragédia.
Porque o sofrimento, ele não acaba. Se você não aprende a lição que Deus quer te ensinar, o sofrimento, ele não termina. Em Hebreus capítulo 12, verso 10, podem abrir? Diz assim: pois eles, Paulo citando os pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para quê, gente? Para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, você que está passando por disciplina, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Você sabe por que Deus coloca-nos sob disciplina? Para que a gente seja aperfeiçoado para participar da santidade dele. Qual que foi o grande erro de Davi? Na vida de Davi, qual foi o maior erro na vida de Davi? O adultério, não é isso, gente? Deus implementa sobre Davi uma disciplina específica, ou um castigo específico. Para ele era prazeroso e confortável, foi terrível para a vida dele. Mas na história bíblica você nunca mais vai ver Davi adulterar. Ou seja, ele aprendeu a lição, que ele havia sido disciplinado. Você sabe qual que é o nosso problema? É que a gente vive de sofrimento em sofrimento, de disciplina em disciplina, e não consegue absorver, aprender nada com aquilo que Deus está nos transmitindo. Quando é que nós vamos entender a disciplina do Senhor e realmente mudar de vida? Eu vou dar exemplos bem básicos aqui, mas ajudam, vão ajudar. Quer ver um exemplo? Toda vez que você vai para o futebol com seus amigos, dá briga em casa com a sua esposa. Toda vez que você vai, e você chega em casa, a esposa está acordada, ela briga com você, gera confusão, gera conflito, gera uma bagunça. No final da noite você vai dormir chateado porque gerou aquele movimento, mas aí o que vai acontecer na próxima sexta-feira, queridos? Mas aí ele acorda no sábado chateado porque teve briga. Nossa, eu não queria que tivesse essa confusão na minha casa pertence ao Senhor, por que a minha casa está debaixo de confusão? Mas houve um momento de aprendizado. O que é para você aprender? Vai para o futebol e leva a esposa. Não deixa ela em casa. Pastor Zé, ainda bem que ele não vai para o futebol. Vocês dois podem ficar quietinhos em casa, né? Vocês dois podem ficar sossegados. Gerou confusão, aprende o processo de disciplina e não faz mais. Tem gente que sofre por causa de dívida. Compra um carro em 60 parcelas, é aquela luta para pagar, aquela dificuldade. Hora que termina de pagar o carro, fala: eu me livrei, glória a Deus. Dá 3 meses. Uma vez eu comprei um carro parcelado, eu acho que eu já contei isso aqui. Aí eu estava pagando parcela adiantada e estava quase acabando, eu sempre tinha que ir no caixa. Aí um dia eu cheguei no caixa e falei assim, ele estava fazendo faltava só umas 3. E aí ele falou: nossa, está acabando, né? Eu falei: graças a Deus. Ele falou: graças a Deus nada, no outro mês você está aqui com um carnê novo. Por quê? Porque conhece, sabe que as pessoas fazem isso. Aprenda a lição. Se você está passando por um processo difícil dentro da vida financeira, você está aprendendo que tem determinadas coisas que você não pode fazer. Para de comprar besteira, aprenda a lição, entenda o processo de disciplina, porque é uma tragédia você não aprender o processo de disciplina e passar por aquilo de novo. Amém? Amém. Dá para a gente aprender com a disciplina? Que é ruim demais ficar de castigo, né, filho? É ruim demais. Quem aqui tem problema no trabalho com colegas de trabalho?
determinadas coisas que você faz que gera confusão, que gera conflito? Tem determinadas coisas que você fala que gera confusão e gera conflito? Aprenda com o processo de disciplina. E não faça e não fale. Tem gente que é cabeça dura, sofre e não aprende. Quem aqui já esteve tempos longe dos caminhos do Senhor? Foi bom, gente? Tragédia na vida da pessoa, foi terrível. Aprenda, eu não posso me afastar dos caminhos do Senhor. Aprenda com a disciplina. O que é aquilo que Deus está te ensinando? O que é que a tribulação tem te mostrado? Aprenda. Aprenda. As crianças têm uma capacidade muito grande de aprender com a disciplina. E nós precisamos aprender isso também. Vamos para o terceiro e último? Vamos lá? Altíssima capacidade de perdoar sem guardar mágoas. Mágoas. Pai, é para ler aqui? Não, pode contar a sua história. Eu estava jogando futebol lá na rua da minha avó, Rosana. E aí eu fui brincar com os meninos mais velhos e eles não deixaram jogar. E aí eu fui para casa da minha avó e aí eu falei: pai, posso jogar bola com você? E a gente jogou bola na garagem e aí depois na rua. E aí depois os meninos veio correndo brincar com a gente. E aí meu pai, ele pensou: ah, não, agora o Wesley não vai deixar eles brincar mais não. Eu fui lá e deixei. Simples. Deixa eu contar a minha versão, que a história não é tão simples assim. Ele estava brincando com os meninos, chegaram meninos mais velhos. Os meninos mais velhos começaram a brincar, ele tinha 4 anos. E aí deixaram ele de fora. Ele ficou de fora com a bola debaixo do braço, triste, porque queria brincar e os meninos não deixaram. Aí eu estava na garagem vendo de longe a situação. Aí beleza, aí ele veio triste, falou assim: papai, vamos brincar de bola? Na hora, filho, vamos embora. Vamos embora. Aí nós começamos a brincar na garagem. Aí eu olhei os meninos brincando lá fora, falei: quer ver? Vingança é um prato que se come quente. Filho, vamos brincar lá fora. Fomos lá fora, começamos a brincar eu e ele, mas não deu 4 toques na bola. O que aconteceu? O que aconteceu? Wesley, filho, deixa a gente brincar também. Glória a Deus. É agora. Agora nós vamos mostrar como é que se faz. O Wesley filho pegou no pescoço do menino assim: vamos brincar, vamos, fica ali, vamos. E eu fiquei assim, como se nada tivesse acontecido. Você sabe o que é isso? Isso é capacidade de perdoar e não guardar mágoa, coisa que nós precisamos aprender. Pais de mais de um filho sabem a capacidade que os irmãos têm de brigar. O que acontece? Eles brigam, você fala assim: agora nunca mais eles falam um com o outro. Não dá 3 minutos, tá os dois brincando de novo. Porque já esqueceram. Porque eles têm capacidade de perdoar de forma muito intensa, rápida. Você sabe por que a criança tem capacidade de perdoar de forma rápida? Porque elas não têm histórico relacional. Ou têm um histórico relacional ainda pouco vivido. Ela foi pouco frustrada, ela foi pouco machucada, ela foi pouco ferida. Então o histórico relacional delas é ainda baixo. Você sabe qual é o problema dos adultos? É que os adultos têm um histórico relacional mais extenso. Porque na realidade você foi muito machucado, você foi muito ferido, você foi muito humilhado, você foi muito maltratado, você foi muito desprezado, você foi muito desapontado, você foi muito decepcionado. E isso vai gerando no seu coração aquela crosta que vai te deixando, vai fazendo com que os relacionamentos fiquem dificultosos. E aí você guarda mágoa mais facilmente, você tem mais dificuldade de perdoar, você tem mais dificuldade de viver relacionalmente com as pessoas. Você sabe o que precisa ser a nossa oração hoje? Senhor, libera o meu coração.
libera o meu coração, para que eu tenha um coração igual ao deles. A palavra de Deus em Ezequiel 11 diz assim: porei dentro de vós um coração novo. Novo. Nós precisamos clamar ao Senhor, entregar ao Senhor essas ofensas, entregar ao Senhor esses problemas relacionais, deixar o Senhor tratar o nosso coração de novo, para que a gente tenha a possibilidade de abri-lo novamente. O Senhor jamais quis que você tivesse esse coração fechado, travado, incapaz de perdoar, incapaz de guardar mágoa. O Senhor sempre quis que você tivesse um coração pronto para perdoar, a ponto de alguém acabar de te desapontar, te humilhar, te desprezar, e você ter a capacidade de abraçá-lo e querer estar com ele, brincar com ele. Por isso, Senhor, nós queremos ser como criança. Capacidade de perdoar. Em Ezequiel, eu vou só dar o endereço para que vocês possam ler depois. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Sabe o que é isso? É resgatar o coração puro e inocente de novo. A capacidade de perdoar. Eu quero ser como criança, vocês também querem? Eu quero ser como criança. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência